Também é uma alegria estarmos aqui essa noite. Eu consigo mais ministrar dessas palavras, né? A gente já fica encabulada. Mas louvo a Deus por estarmos aqui pela primeira vez, né? Acho que algumas irmãs lá de São Miguel já estiveram aqui, né? Mas nós estamos aqui hoje. E aí até quando a Thaís me mandou o convite, aí eu disse, deixa eu ver primeiro com o pastor, né, que a gente também é ovelha, porque todas as segundas-feiras lá na nossa igreja a gente tem, inclusive está tendo agora, né, que é a segunda com propósito, que é o círculo de oração, e a gente tem um propósito lá. E aí eu disse, não, mas esse ano vamos atender esse chamado do Senhor, e um casal também abençoado que esteve conosco ali. Passamos pouco tempo, né, juntos, mas foi o bastante para a gente gerar esse amor, gerar esse apego. O pastor João Lucas também esteve também contribuindo lá em São Miguel. E hoje nós estamos aqui e viemos com algumas irmãs, por isso que não podemos trazer várias irmãs, eu disse até para ela, não consigo levar todas, por conta disso que as irmãs estão lá no círculo de oração, é a segunda com propósito, mas viemos aqui, tem duas que louvam, tá? Essas duas da ponta cantam, ali elas ficam na intercessão, a Serginha e a Carla ficam ali orando, mas glória a Deus. Então, já é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, amém? E eu acredito que todas vieram para ouvir a voz do Senhor, já têm ouvido, né? Porque Deus fala pelos louvores. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, aí vai chegar a palavra, e Deus já falou com você no louvor, naquela letra que Deus já te animou, naquilo que você pediu uma resposta e no louvor veio aquela resposta, aí você ficou assim desapercebido, esperando a resposta do Senhor à sua maneira. Mas Deus tem as suas maneiras de nos falar, de mandar a sua resposta, e eu acredito que esta noite, Deus tem para o seu coração esta noite, em nome de Jesus, e Ele já começou a dar, porque Ele já ministrou o meu coração nos louvores, sim, em nome de Jesus. Abramos aí as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler somente um texto, é uma história conhecida, uma parábola, mas é somente um texto que Deus me tocou bastante ontem mesmo, até quando eu estava no culto. E aí, ao abrir a Bíblia para procurar outro texto, o Espírito Santo já me bateu a visão nesse texto aqui, e aí era algo que Deus quer trazer para nossas vidas essa noite. Então, Marcos, capítulo 5, desculpem, tá? É 5, versículo 28. Marcos, capítulo 5 e o versículo 28. Apenas este versículo nós falaremos um pouquinho de Deus para as nossas vidas. Todos encontraram? Amém? E diz assim: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Esse é o texto que o Espírito Santo quer nos trazer para essa noite. E se nós nos atentarmos para verdadeiramente essa palavra que fala, que aqui vem no contexto, né, da mulher do fluxo de sangue, mas nós não vamos entrar bem nesse contexto maior dessa história, dessa parábola aqui que fala da mulher do fluxo de sangue, mas tão somente nesse versículo que fala que é quando verdadeiramente ela fala para o Senhor, quando ela toca, ela diz, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E aí essa foi uma palavra que me chamou a atenção, porque para ministrar aqui hoje, desde quando a Thaís me fez o convite, aí na semana aconteceram algo, e aí quando eu estava passando por algo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma frase que dizia, em meio à dor, gere amor. E aquilo ficou pulsando em meu coração, pastor, ficou pulsando em meu coração, e aí o Espírito Santo veio me fazer lembrar justamente isso. E aí quando eu toquei ali, vi esse versículo que fala, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E aí o contexto fala justamente de uma mulher que vinha diante de uma dor, mas ela gerou o amor. Por quê? Ela estava aí passando por algo em meio à dor. Dor, muitas vezes nós sabemos que a dor, ela nos paralisa. Em meio à dor, a gente fica paralisado, a gente não consegue esboçar reação, você não consegue pensar, você não consegue agir. Tem pessoas que falam, não, eu não consigo, não estou sentindo mais nada, eu só consigo ver isso aqui que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando. E aí, nesse contexto que fala, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, e aí o Espírito Santo pulsava forte isso. Quantas de nós precisamos
e nós estamos passando por algo que nós precisamos ser sarada para que o Espírito Santo possa gerar dentro de nós algum fruto que está necessitando, seja dentro do lar ou seja dentro das nossas vidas. Essa mulher aqui, por meio, se nós entrarmos nesse contexto, mas nós vamos mais adiante, não vamos focar bem só nesse contexto daqui da mulher do fluxo de sangue, mas é mais basicamente naquilo que ela precisava e que em meio à dor gerou algo dentro dela que foi curada, que gerou ali a sua cura. E aí quando nós vamos adiante, nós vemos aí no contexto, então, irmã Lídia, essa mulher também passava por dor. Essa mulher também passava por algo. E aí da mesma forma, queridos, o Espírito Santo tem impulsado muito ao meu coração nesse ano sobre cura nas mulheres, sobre cura em nós. Porque eu falava até com muitas irmãs lá da igreja, eu dizia, olha, o pastor João Lucas que nos perdoem, né, porque ele está aqui de homem, mas eu dizia até para, uma palavra minha, eu dizia, quando eu falo alguma para as minhas irmãs, quando a gente vê as muitas lutas que as mulheres passam, eu dizia, minha amada, pode ter certeza, eu não sei não, tenho certeza que lá no céu tem uma área reservada só para as mulheres, porque o que uma mulher passa não se compara com o que um homem passa, irmão, viu? Não é não, irmãs? É verdade. Irmãs, as nossas lutas são tamanhas. Eu que converso com as mulheres. Agora a pastora Thaís, que tem conversado muito com vocês, tem ouvido muitas as dores de vocês. A gente vê quão grande carga uma mulher carrega. Quão grande fardo uma mulher carrega dentro de casa, com filho, com marido, no trabalho, no meio secular. E quão grande responsabilidade uma mulher tem. Eu digo isso aí pulando um pouco das minhas palavras, para não dizer que eu estou aí como aí uma fariseu aí querendo mudar o foco de Jesus, ou querendo enaltecer demais as mulheres. Mas biblicamente Deus designou essa função maior para nós mulheres. Quando lá Salomão ele já fala o quê? A mulher sábia edifica. Mas também lá no primeiro contexto lá de Adão, no contexto da criação, quando Deus viu que Adão estava só, o que ele disse? Não é bom que esse homem esteja só, mas far-lhe alguém que possa ajudá-lo. Ou seja, o homem ele precisa ser ajudado. O homem ele precisa estar ali sendo amparado. E aí muitas das vezes nós mulheres até não entendemos essa carga e não aceitamos, amadas. E aí eu te digo para você, olha, você tome para você mesmo aquilo que Deus colocou para você. Tome mesmo para você a responsabilidade de dentro do seu lar. Tome mesmo a responsabilidade dentro de casa, com o seu marido, com o seu filho. Mas muitas das vezes a gente escuta por diversas vezes algumas irmãs que falam, mas irmã Lídia, só eu estou indo para a igreja. Só eu vou à igreja, o meu esposo não vai, o meu filho não vai, eu vou só. Então eu não vou mais, porque eu estou indo só. Paralisa em meio à dor. Por conta do sofrimento está paralisada. Mas o que a palavra nos fala? Se eu tocar em Jesus, e o tocar nos lembra de um ato de ir até Jesus. Então como é que eu quero que gere cura em mim? Como que eu quero que gere cura dentro do meu lar? Se eu não dou esse passo para ir até onde tem essa cura. Se eu não dou o passo para ir até onde me faz gerar, para que eu seja curada. A mulher aqui, em questão do fluxo de sangue, passava por esses momentos. Passou por esse momento de dor. Mas ela, ao saber que eu preciso ir para quem vai me gerar a cura. E você não pode, mulher, paralisar. Nós estamos aqui no encontro de mulheres. E aí por isso que a gente fala mais especificamente voltado para nós mulheres. Para que nós não nos paralisemos, amados. Para que nós não deixemos que essas cargas, com que essas lutas venham nos paralisar. Mas aí o Espírito Santo pulsa ao nosso coração. Olha, precisamos de mulheres curadas. Para que elas possam gerar dentro do lar esse fruto. Nós precisamos de mulheres fortalecidas. Porque é através dela que vai vir aí toda uma geração, amadas. Lembram aí de Raabe? Foi necessário ela tomar uma atitude. E quando ela tomou uma atitude, ela não pediu uma bênção só para ela, não. Ela disse, olha, eu quero uma salvação, porque eu sei que o teu Deus, o Deus de Israel, é o Deus que foi aí verdadeiramente que veio para a nação. E aí ela pediu para ela e para a descendência dela a salvação. Ela não ficou paralisada em meio a algo que podia estigmatizar ela, não.
Mas ela correu verdadeiramente em busca de quem poderia trazer a salvação dentro do lar. De quem poderia trazer mudança dentro do lar. Nós queremos mudanças, nós queremos algo novo, mas a gente paralisa quando a circunstância não é ao nosso favor. E esses dias eu conversava com uma pessoa num hospital e eu dizia, olha, a dor não significa que é uma ausência do cuidado de Deus para com você, não. Muito pelo contrário, a dor, ela é um estágio onde você passa para você mudar de fase. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a dor, senão ela não iria até Jesus. E muitas das vezes nós precisamos passar por esse estágio da dor para nós mudarmos de fase, querida. Mas nós precisamos entender isso, quando isso acontece, para que essa dor não venha a nos paralisar. E aí, então, como que nós podemos enfrentar essa dor? E aí, uma das maneiras maiores que nós enfrentamos a dor, nós vemos aqui da mulher do fluxo de sangue, o que era? Primeiro passo era ir até Jesus. Ir até onde vai me ajudar para que eu venha gerar, então, aquele fruto. Algo que possa verdadeiramente, que eu sei que está necessitando dentro de mim. E aí uma das maneiras que nós podemos enfrentar, que nós já sabemos, está lá em Esdras capítulo 8, 23, que ao ler hoje, veio justamente para mim de encontro ao meu coração, algo incrível que quando Esdras está saindo juntamente com o povo, lá do exílio da Babilônia, e aí ele está no caminho, e aí ele fala que, olha, eu não quis pedir ajuda aos reis, porque eu fiquei envergonhado, porque eu disse que o nosso Deus estaria conosco, Ele nos ajudaria se nós fôssemos fiéis. Então eu vou orar ao Senhor, e aí Ele chama o povo para orar e para jejuar, para que então eles consigam atravessar o caminho e chegar de volta a Jerusalém. Então, querida, qual é o passo para nós enfrentarmos a dor? Qual é o passo para nós conseguirmos vencer a essas dificuldades que nós temos sido enfrentadas dentro do lar para nós como as mulheres? É levantar, queridas. É levantar em jejum e oração. Não tem como ficar paralisada, amadas. Nós vemos mulheres estagnadas. Agora mesmo no caminho, eu vinha ao caminho e aí eu vendo uma pessoa que precisaria estar ali, onde nós estamos ali na segunda com propósito, e a pessoa estava parada em casa, sem ir à igreja. Mas depois manda uma mensagem, manda talvez um zap, olha, eu estou precisando, que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não tem como receber algo novo de Deus se eu não toco onde gera o novo. Estão entendendo? Eu preciso ir tocar onde me gera algo novo. E onde era nele. E como que eu enfrento? É orando, é jejuando, é estando firme na sua presença. Não tem como eu requerer mudança dentro da minha casa. Não tem como eu requerer mudança na minha vida. Não tem como eu requerer mudança do outro, do filho ou do esposo, se eu não estou na posição certa para que possa me gerar isso dentro de mim. E muitas mulheres enfrentam dores há anos, até mais do que essa mulher do fluxo de sangue, porque ainda não entenderam o que o mestre está passando. Não se acordaram para ver, olha, o mestre está passando, mulher. Vai lá, toca nessas vestes. Vai lá, vai tocar. Porque no toque vai te gerar a cura. O toque vai te gerar aí o amor que você precisa. O fruto. Aquilo que você tem necessitado dentro de casa. Aquilo que você tem necessitado de um esposo. Uma mudança de atitude que você tem pedido a Deus. Mas Deus muda aquilo. Essa semana eu falava na consagração com as nossas irmãs, que muitas das vezes nós estamos aí numa tribulação, nós estamos passando por alguma adversidade, e aí nós só pedimos e vamos orar ao Senhor, e dizemos, não, Lídia, mas eu estou passando por uma situação, e eu já tenho orado ao Senhor para Deus mudar essa situação. Jesus, muda a situação. E aí foi algo que eu mesmo vivenciei isso com o Senhor, estava também passando por algo, e eu dizia, mas Senhor, muda a situação. Foi quando o Espírito Santo falando ao meu coração, disse, não, Lídia, eu não vou mudar a situação agora. Porque primeiro, quem vai mudar é a sua visão. Porque quando você mudar o seu olhar para essa circunstância, você vai então entender e ver a estratégia certa para você atravessar. Estão entendendo? A mulher do fluxo de sangue, talvez ela só olhasse
e dissesse, Senhor, estivesse parado em casa, muda esse meu quadro. O mestre está passando, mas eu estou aqui, muda. Então tu sabe que eu não posso ir. Mas ela mudou a visão dela, disse, eu preciso então mudar a minha estratégia, porque remédio não está mais funcionando, o médico não está mais dando jeito, isso daqui não está mais funcionando. Então ela mudou a visão dela, Deus deu uma nova estratégia para que ela saísse de casa. Ela entendeu, opa, o mestre está passando, é a minha hora, o mestre está passando, é a minha hora. E aí ela sai de casa e então ela sabe, ela entende que se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Esse é o contexto, querida, nós entendermos. Nem sempre é a situação, podemos até dizer, amadas, você vai voltar para casa e vocês vão encontrar um cenário diferente para você. Você vai ver que faz ter mudado e aí você chega em casa e você encontra talvez o marido do mesmo jeito. Você encontra talvez o filho por meses do mesmo jeito e diz, mas eu recebi uma palavra que a situação ia mudar. Mas aí Deus está te dizendo, olha querida, eu quero que você tire as escamas dos olhos e a sua visão é que precisa ser mudada para essa circunstância. Você precisa ter um novo olhar para isso. E quando você tiver esse novo olhar para isso, aí então você vai entender qual é a estratégia que eu quero que você use nessa situação. Porque nem sempre é da mesma maneira que nós queremos. Às vezes você está olhando e você viu durante anos como essa mulher e você não viu jeito. Não, mas não tem mais jeito, meu Deus. Eu estou indo sozinha aí há anos, vou continuar indo sozinha para a igreja, eu vou continuar nesse mesmo contexto há anos, não tem mais solução. Mas porque você então está olhando ainda para a situação e a dor tem te paralisado. Mas aí esta noite, eu tenho certeza que Deus trouxe aqui pessoas para dizer, olha querida, muda a visão que eu vou te mostrar qual é a estratégia para a situação. Aleluia, Jesus. E aí a primeira você já viu? A primeira você precisa ter uma visão nova, você precisa orar, você precisa jejuar. Como você deve enfrentar aí esta dor? E aí algo também me chamava a atenção sobre o gerar em meio à dor. É na palavra de Noemi. Muitas vezes nós focamos mais em Ruth, mas Deus me fazia lembrar hoje mesmo, já ao final da tarde, sobre Noemi. Uma mulher que no contexto, que quando você vai ler o texto, quem puder abrir lá em Ruth, capítulo 1, já nos primeiros versículos, já fala muito sobre a história dela, sobre todo o contexto de como ela saiu ali de Israel, e aí ela foi para as terras de Moabe. Ruth, capítulo 1. E aí nós vamos dar uma enfatizada justamente sobre Noemi. Que é interessante o contexto pelo qual ela saiu e você vai entender sobre como gerar esse amor, como gerar esse fruto em meio à dor. Está ali no telão. E aí fala, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio. Volta mais um pouquinho aí, pastor. No primeiro versículo mesmo. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Isso. Na época dos juízes, aqui conta bem o resumão da história aí de Noemi, que fala, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, olha o primeiro contexto. Pode passar para o 2. E no primeiro contexto, nós vemos aí Noemi. Olha, presta atenção para você entender como que Deus faz e como que Deus age, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Noemi, ela sai num contexto, quando ela sai aí de Jerusalém, ela sai então no tempo de escassez, no tempo de fome. Ela saiu, Deus tira ela, ela leva ela justamente com seu esposo para Moabe, para as terras de Moabe. E até então não tinha aí Ruth na história, para você ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí foi necessário Deus tirar Noemi de lá, leva para as terras de Moabe. E aí no versículo 2 ele fala já no contexto do nome do esposo dela, o nome dos filhos, eles saíram, né? Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe, lá ficaram, versículo 3. E aí já começa o contexto de quê? Morreu Elimeleque, o esposo de Ruth, esposo de Noemi, e aí ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Pode continuar, pastor. E eles se casaram, aí entra na história a Ruth, para você ver no contexto que
que Deus coopera tudo para o bem verdadeiramente daqueles que amam a Deus. E aí eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E aí pode parar no contexto aí, nesse contexto que nós falamos o quê? Dessa história de Noemi. Nós dissemos, Noemi saiu lá da sua terra no contexto de escassez. E aí, mas foi necessário Deus retirar ela lá. E aí ela vai para as terras de Moabe, um dos seus filhos se interessa e aí se casa com Ruth. E nós vemos que Ruth passa aí a pertencer na descendência aí de Jesus também, em todo o seu contexto, ou seja, todas as coisas vão encaixando. E às vezes nós não vamos entendendo que as dores são necessárias para uma nova mudança de fase em nós, amados. Foi necessário ela enfrentar esta dor aqui. Aqui no caso teve essa dor, mas Deus teve que matar o marido, Deus teve que fazer algo. É um contexto enfrentado ali, não estou dizendo que nós vamos vivenciar. Estou dizendo que são dores vivenciadas que são necessárias. Dores, às vezes, nós passamos dentro do lar. Dores, às vezes, enfrentadas num contexto familiar. E às vezes nós ficamos só nos perguntando, mas por que, Jesus, eu passo por isso? Por que, Jesus, eu esteja enfrentando isso? Mais na frente é que nós podemos ver todo um contexto lá. E quando a gente pula lá para o versículo 21 e versículo 22, de Ruth, capítulo 1, versículo 21. E aí quando Noemi, ela está lá naquele contexto lá de Ruth, no contexto anterior que nós vimos, que Noemi está lá com Ruth, e aí a sua outra nora, Orfa, as duas, e aí então Orfa decide não seguir Noemi, apenas Ruth segue. E aí elas voltam para a terra, para a sua terra natal de Noemi. E Ruth, ela decide, não, eu vou voltar com você, eu não vou ficar aqui não, porque o teu Deus será o meu Deus. Nós conhecemos essa história. E aí eu quero enfatizar bem nessa parte que fala assim, que ela fala, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Presta atenção. Quando ela saiu da sua terra natal, ela estava teoricamente de mãos cheias, porém ela saiu no momento de escassez do povo. Quando ela volta para a sua terra natal, ela volta vazia, porém quando ela volta, no versículo 22 fala que ela volta no contexto da colheita. Ela volta no tempo da colheita para o povo. E aí talvez ela nem tenha entendido isso, que Deus tinha levado ela no tempo certo, amadas. E é isso que nós devemos enfatizar aquilo. Deus age em nós no tempo certo. E primeiro, para Ele encher, nós precisamos estar vazio. Você lembra lá daquela mulher, do versículo lá de 2 Reis, quando Eliseu enche as vasilhas da mulher de azeite? Primeiro ele fala o quê? Me diz o que é que tu tens em casa. E aí ela diz, olha, eu tenho aqui vasilhas, vasilhas vazias, mas não cheias. Ele diz, essas são as necessárias para Deus encher. E aí talvez você esteja no contexto, Senhor, eu vim aqui hoje vazia, Jesus. Eu vim aqui hoje precisando de uma bênção, Jesus. Eu vim hoje precisando de um contexto para ser mudado. Eu vim hoje aqui, Deus, querendo encher algo, Jesus. Para que Deus venha encher lá na minha casa. Para que Deus venha encher na minha vida. E aí Deus fala, ei mulher, Deus vai fazer isso no tempo certo. Porque Noemi, ela voltou no tempo da colheita. Quando ela mesma estava vazia. Mas o tempo era de colheita para onde ela voltou. E aí Deus deve estar dizendo aqui para alguém hoje, quando eu sair, olha, Lídia, diz lá, que tem alguém que deve ter largado algo. Mas Deus está dizendo, olha, você vai voltar. E no tempo certo, no tempo da colheita, você pode estar de mãos vazias. E é aí onde Deus vai encher, querido. E esse encher, receba para vocês sobre o que é que Deus vai encher. Não sei se é a sua bênção material, não sei se é a bênção aí de salvação, se é de livramento, mas alguma coisa você em seu coração você tem pedido ao Senhor. E Deus está dizendo, olha, você pode estar parecendo como Noemi, achando que por estar vazia não é o tempo de Deus, mas Deus está dizendo, olha, é o tempo da colheita. E nessa tua mão vazia eu vou encher, querida. Aleluia, Jesus. E aí nós vimos aí quando a Noemi fala e aqui ela faz esse questionamento, ela diz quando o povo pergunta, vê Noemi entrando na cidade,
E aí ela diz, olha, de mãos cheias eu parti, porque então ela estava bem com o marido, porque eles tinham terra, só que aí quando ela vai para Moabe, já entra no outro contexto. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, aí ela fala, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E ela se questionando o porquê que estaria acontecendo aquilo com ela. E o versículo 22 fala, e foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. E aí fala, enfatiza bem, querida. E ela volta no tempo do começo da colheita. Aleluia! Aleluia, Deus. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você está entendendo qual é o contexto que Deus vai te levar? Deus vai te levar no tempo certo da colheita, querida. Deus vai fazer isso para você gerar. E Noemi, em meio à dor, ela gerou algo novo. Em meio à dor, Deus fez algo transformador aqui para a vida desta mulher. E foi necessário no contexto dela, para que não só ela fosse abençoada. Porque quando Deus manda a bênção, não é só para você. Deus manda a bênção, é ao redor, é para você, é para sua casa, é para sua parentela. E quando Deus fez isso, Deus fez todo o contexto, Ele abençoou aí a Noemi. E ele já sabia que teria esse encontro com Ruth, com Boaz, e toda uma descendência que faria parte, é a descendência do Messias, que era necessário, mas era necessário ela primeiro enfrentar o tempo de escassez. Era necessário ela primeiro enfrentar o tempo da dor, para que quando ela voltasse de mãos vazias, e ela nem entendeu que ela já estava voltando, era no tempo da colheita, queridas. E aí Deus fala para você, você pode não estar entendendo, mas Deus vai te fazer voltar, e é no tempo da colheita. Aleluia! E você vai gerar aquele fruto, aquela bênção que você tem necessitado dentro de casa. É no tempo da colheita que Deus vai fazer você regressar e você vai gerar, querida. E aí, como nós vemos Noemi, ela retorna aí, em meio a essa dor, Deus faz gerar isso para ela. E nós entramos também num contexto onde você se lembra sobre algo. E aí Deus me fazia muito me lembrar também sobre o tempo novo, o tempo de colheita, é de Jó. Quem não se lembra da dor enfrentada por Jó? E aí às vezes nós falamos, eita, que sofrimento de Jó. E aí quando às vezes nós estamos em sofrimento, nós falamos, Jesus, estou como Jó. Mas a gente não quer passar aquilo que Jó enfrentou. Jó enfrentou todo aquele sofrimento para que a sua fé, ela virasse aí verdadeiramente a sua persistência. Para que fosse mostrado verdadeiramente o contexto da fé daquele homem. É tanto que quando você vai ler nos primeiros versículos ali de Jó, fala que era um homem íntegro, era um homem reto. Não tinha nada que desabonasse ele perante Deus. Muito pelo contrário, Deus mesmo faz questão de mostrar isso para Satanás. Olha, você viu então lá o meu servo Jó? É um homem fiel. E aí é quando Satanás diz, pois vamos pô-lo à prova. É por isso que eu te digo, querido, a dor, ela é necessária. A dor é necessária para que nos gere um estágio de amadurecimento em nós. Porque sem essa dor, você não vai se aproximar de Deus. Sem esse momento, a gente não se apega em Deus. Porque se a gente não passa essas necessidades, a gente fica ali ao léu, achando, mas está tudo bem, eu estou só na bonância, eu estou só ali naquele contexto do Senhor. Mas aí o Senhor fala, é necessário que nós passamos por todos os estágios para que seja gerado em nós esse processo de amadurecimento, esse processo de intimidade, de crescimento e relacionamento com Deus. Porque a gente só consegue gerar algo. Lembra aí das mulheres que já tiveram filhos, não sei se todas aqui são mães, mas a gente quando gera um filho, para gerar o fruto, a gente primeiro não sente as dores de parto, até mesmo aquelas que estão aí que marcam um cesáreo, mas você sabe o tempo da colheita. A criança, ela não vem antes, ela não vem no tempo da escassez, algumas podem vir no processo prematuro, mas o tempo certo de estágio normal tem aquelas semanas certas. Então, no tempo certo da colheita, é que a criança, ela vem dar a luz. E aí a mulher, quando ela vai no parto normal, ela sente as dores do parto. Ela sente, entenda, ela sente o quê? As dores. As dores, vocês estão entendendo? Sente a dor para gerar o amor, amadas. Então, para que nós geramos algo dentro de nós,
necessário você passar por um estágiozinho anterior. E muitas das vezes você vai gerando aquilo, você vai gerando em você algo. Uma vez algumas irmãs, ano passado, algumas irmãs, e aí, pastora, eu sonhei com você grávida. E aí eu sonhei umas 3 mulheres chegavam para mim grávida, mas eu não quero mais, já tenho 2 filhas. E aí, o meu esposo fez vasectomia, e eu disse, só se for do Espírito Santo. E aí eu ficava tranquila e eu sabia, Jesus, Senhor Deus, eu sei que essa... E era de gêmeos. Umas 3 irmãs sonhavam, dizia, sonhei com você grávida de gêmeos. E aí eu dizia, olha, vai vir uns geminhos aí, e a outra brincava, e eu disse, não. E eu ficava só comigo, Deus, eu sei que não é. Essa gestação aí é que Deus vai me gerar algo diferente na minha vida. E eu ficava aguardando aquilo, e eu ficava aguardando aquilo no Senhor. Ano passado nós fizemos na igreja um ano inteiro de propósito, que todos os dias, todo mês, eram 7 dias de propósito. E eu passei 7 dias sem zap, todo mês eu ficava sem zap. Esse ano a gente mudou, é só nas segundas. Eu até falei para a pastora Thais, eu disse, olha, amanhã eu estou sem zap, porque toda segunda eu entro particularmente nesse propósito. Algumas irmãs entram meio período lá na igreja, que algumas têm o seu trabalho. E aí ano passado a gente fez a semana mesmo de jejum e oração. E aí eu entrava no propósito, e aí tinha algo em meu coração que eu queria do Senhor. E aí, quando eu recebi isso do Senhor, foi gerando uma expectativa. Disse, Jesus, então são 2 bênçãos, as 2 bênçãos que eu queria do Senhor. Então, vai vir. E aí você começa a gerar algo em você, até uma certa expectativa, que você começa a contabilizar algo. E eu comecei a contabilizar, e eu disse, eita, uma gestação tem 9 meses, então, Senhor, a minha bênção vai ser tal dia, vai ser... Uma gestação tem 9 meses e tal. Então, desde a primeira vez que uma irmã falou, aí depois veio a outra, deu certinho. Tá. Só que aí passou os 9 meses e eu até conversava com meu esposo, olha, vai vir, a bênção vai chegar. E eu tinha a certeza no coração, mas passou os 9 meses, chegou? Não chegou. A gestação passou dos 9 meses. E eu dizia, mas meu Deus, e se não era isso daí, o que era então essa bênção? E aí, de certa forma, gerou uma certa frustração em mim. Gerou. Porque aí você ficava, e eu fiquei calculando, e eu ficava mais, Senhor Deus, o Senhor falou. E aí chegou a outra irmã e dizia, olha, Deus vai fazer isso, e assim, assim, assim. E na semana de propósito, eu não intercedia por isso, eu não fazia o meu propósito por algo, por uma bênção minha que eu requeria, né? Que as irmãs da igreja sabem, esse ano passado, o Senhor nos concedeu uma bênção, e agora no começo desse ano, Deus me deu outra bênção. 2 bênçãos concederam agora. Mas segundo o meu período, que era para ser dessa gestação, era para ter sido em fevereiro do ano passado, só para vocês terem uma ideia. E Deus concedeu algo em dezembro. E aí eu disse, não, amém, Senhor, se não concedeu, se não foi, então vamos ficar vendo aí o que é então essas 2 gestações. E aí fui caminhando com o Senhor, fui observando com o Senhor e falando com o Senhor. E aí quando foi no final do ano, Deus nos concede aí, queridos, a bênção da casa nova. Deus nos concedeu uma casa nova, e esse ano Deus me deu a bênção material, são bênçãos materiais, mas era algo que já estava sendo gerado pelo Senhor. Mas às vezes nós esperamos de Deus no nosso tempo. Quando Deus está dizendo, não, amada, não é no tempo teu. É quando você esvaziar as tuas mãos, você esquece daquilo, e aí no tempo certo da colheita eu vou entregar e eu vou encher isso nas tuas mãos. Amém. E aí Deus está dizendo para você também, querida, talvez você já tenha recebido uma promessa, talvez você já tenha recebido algo do Senhor, e aí você pode ter dito, mas Deus já passou esse período dessa promessa e eu não vi algo acontecer. Mas aí lembra do exemplo de Noemi, que Deus está dizendo, olha, é no tempo da colheita, não é no teu tempo, porque Noemi não achava que era o tempo dela. Noemi não sabia que ao retornar de mãos vazias, era quando Deus ia encher. E aí, da mesma forma para você, olha, quando você retornar para o Senhor, esquecendo daquilo, mas você retorna para o Senhor de mãos vazias, esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo verdadeiramente que o Senhor vai encher os celeiros. E Deus encheu, Deus fez algo através da vida de Noemi
para com Ruth e Ruth também para com a vida de Noemi, que se nós entrarmos nesse contexto dessas duas, você vê também a sabedoria com que Noemi tem, porque é Noemi quem conduz a Ruth para que ela esteja com Boaz. Então, em todo esse contexto, Deus usa aí a Noemi para que então ela venha gerar algo dentro dela, para ela e por ela. Porque ela gerou não só para ela, mas o contexto que foi mudado foi dentro do lar dela, com Ruth. E aí Deus deu uma nova história para aquela mulher, queridos. E da mesma forma, Deus está dizendo essa noite, Deus trouxe-nos essa noite. E eu tenho certeza que existia alguém que precisava, até mesmo eu, porque essa palavra foi ministrada primeiro ao meu coração para dizer, olha, no tempo certo, Deus vai te fazer gerar aquilo que você queria. E é quando você esvaziar as mãos, amadas. Porque Deus só vai encher quando você esvaziar as suas mãos. E aí você pede, mas Senhor Deus, que contexto é esse de esvaziar a mão? Como assim, Senhor Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar lavar as mãos no sentido aqui, real, em casa. É o sentido que é a visão que Deus vai te dar. E aí você lembra daquele começo da nossa ministração que fala, tirar as primeiras escamas para Deus te dar a visão, para você entender como é que você vai esvaziar as mãos, para que o tempo da colheita possa ocorrer dentro da sua casa. Para que esse tempo da colheita possa ocorrer para você. Porque isso não sou eu que vou estar ministrando, mas Deus está te dando aí o contexto do caminho que você deve seguir. E aí ao chegar em casa você ora ao Senhor e você diz, Senhor Deus querido, eu entendi que eu preciso ter uma nova visão para mim. Eu entendi, Deus, que eu preciso mudar aqui o contexto. E não é o contexto que vai ser mudado, mas eu preciso ser mudada. Porque às vezes nós olhamos só para o outro. Não, mas é o meu marido, irmã Lídia, que é assim. Não, mas é só o meu filho que é assim. Eu já estou certa, eu já estou aqui. Mas Deus precisa mudar algo em nós para que o contexto seja mudado. Deus primeiro precisa fazer algo em nós para que o contexto seja mudado. Ali o contexto de Noemi foi a ponte, queridas. Noemi foi a ponte. Deus sempre deixa alguém dentro do lar para ser a ponte de mudança. Noemi foi essa ponte para Ruth, para que o contexto dela fosse mudado. E Deus diz para você, olha, você é a ponte para o teu contexto ser mudado. Então não pare, não retrocede, não olha para a dor, não deixa esse mal te paralisar, não toma para você, mas você diz, Deus, esse contexto vai ser mudado, porque a partir de hoje a minha visão é que vai ser mudada em ti, Pai. Então não ponha as expectativas no outro, não espere aí que o outro vá mudar, não espere chegar em casa e você ver que o seu marido do nada mudou, ou o filho teu aconteceu algo. Mas Deus está dizendo, olha, primeiro, minha filha, eu quero operar dentro de você. Primeiro, eu quero operar algo em você. E dentro desse contexto de mudança da sua vida, é que então eu vou fazer para que gere para você nesse tempo de colheita. Em nome de Jesus, queridas. Quantas recebem isso do Senhor em nome de Jesus? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E aí você entende o contexto de Noemi, que olha só, você lembra-se muito bem dessa palavra. Isso foi tremendo quando o Senhor ministrava no meu coração. Noemi, ela sai na escassez, mas ela volta no tempo da colheita. E é interessante que ela voltou no tempo certo, mas ela não estava com perspectiva. Mas foi necessário Deus mudar a visão de Noemi, para que então dentro dela fosse mudado. Quando ela mudou aquela visão, o contexto dela foi mudando. Ruth também foi necessário para que essa visão dela fosse mudada e esse contexto fosse gerado ao favor delas. E aí então nós vemos todo esse contexto, esse final de história lindo que acontece aqui entre Ruth, Noemi, Boaz. Você olha a história linda, todo mundo só lembra da história linda. Ah, como Ruth foi necessária. Ruth fez parte da história. Ei, mas antes de ter uma Ruth, teve uma Noemi que foi a ponte. Então dentro de você, você é a ponte dentro do seu lar, querida. Você é a ponte necessária para gerar uma descendência abençoada da tua casa. Você é a ponte do seu lar para gerar uma geração de salvação. Você é a ponte do seu lar para gerar a fonte de libertação dentro da sua casa.
fonte do seu lar que vai gerar essa autoridade, querida. Mas é necessário que você não pare. E Deus está querendo mudar essa visão para mulheres, querido. E quando as mulheres se levantarem, quando mulheres se levantadas, você vai ser fruto não só para você. Você vai ser a Noemi. E você vai trazer uma Ruth para cá, para esse tempo de colheita. Porque Noemi foi, mas ela volta com alguém para o tempo da colheita. E você vai para sua casa. E você vai voltar aqui para o templo, no templo da colheita, com aquilo que você precisava, por aquilo que você orava. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Feche os seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, e você pode se derramar ao Senhor e dizer: Senhor Deus, neste momento, Pai, eu tenho entendido, Pai, que eu posso ter saído da minha casa no tempo de escassez. Deus querido, mas eu creio que eu vou voltar, Pai, no tempo da colheita, Jesus. E eu sei, Deus, e eu recebo que eu sou essa ponte, Pai. Eu sou essa ponte que vai gerar essa fonte nova dentro da minha casa. Ah, Espírito Santo, e nós te apresentamos aqui as tuas filhas, Pai. Ah, Jesus querido, quantas delas precisavam ouvir de ti, Pai. Que às vezes, Deus querido, alguma delas pensou em paralisar por alguma circunstância, por alguma dor enfrentada, Jesus. Deus, mas tu trouxesse a cada uma, Pai. Porque eu creio que tu escolheste, Espírito Santo, aquelas que verdadeiramente estavam necessitando para estar aqui esta noite, desta palavra. Para dizer, Jesus querido, que através dela, é por meio da dor que tu vai gerar o amor. É por meio da dor que tu vai gerar o fruto que ela tem pedido. É por meio da dor, ó Pai, que tu vai gerar a fonte da salvação. Que tu vai gerar a fonte da libertação. Que tu vai gerar, ó Pai. Ah, Jesus, elas saíram no tempo da escassez. Mas nós rogamos agora, Pai, dá a visão das tuas filhas para elas entenderem que elas vão voltar no tempo da colheita, Jesus. Ah, Espírito Santo, vai gerando no coração de cada uma, Pai. Onde houver uma dor, se for a falta do perdão, a falta do amor, aquilo que se esfriou, Pai, mas vai agora gerando e fazendo florescer, Pai, dentro delas. Vai fazendo florescer algo novo no meio das tuas filhas, Pai. Para que seja gerado verdadeiramente um novo cenário. Para que seja gerado um novo contexto de vida para as tuas filhas, Pai. Ah, Espírito Santo, vai fazendo nascer, Pai, algo novo no coração, na mente, na visão, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus querido. Ah, Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, por não nos deixar no escuro, por não nos deixar sem respostas. Mas esta noite tu nos deste resposta, Pai. Tu nos deste resposta para um tempo novo, Jesus, para as nossas vidas, sobre algo que nós necessitávamos, ó Deus querido. Ah, Jesus querido, faz as tuas filhas entender que é tocando em ti que elas serão curadas, Pai. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela mesmo disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Dá essa visão para as suas filhas, dá esse entendimento, Pai. Desperta para a oração, desperta para o jejum, Pai, para verdadeiramente te buscar, ó Pai. Em nome de Jesus, querido Deus, nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus, Pai.